vai fazer besteira. Então a Bíblia, ela é muito... O homem necessita da mulher para assumir um governo, e ela vai falar sobre apresentar a mulher no plano de Deus. Tá? Então a mulher, ela já estava nos planos de Deus, tá? Né? Ou da omnipotência e onipotência de Deus. Deus, ele viesse ser propagado aqui nessa terra. Então, como homem, eles foram munidos. Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Glórias a Deus. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Nada Além da Verdade, onde os fatos é mais importantes, né? Que os fatos provam a verdade e os fatos, eles andam juntos. Então, sem fatos não há verdade, sem verdade não há fatos. Então, nós iremos estudar hoje. Nós iremos comentar hoje um assunto importante, a qual estávamos analisando, estávamos vendo, e acabamos, né, vendo aí, discordando de algumas coisas. Então, primeiramente, quando nós comentamos, fazemos algum comentário concernente, né, pessoas, concernente a vida das outras pessoas, nós temos que, primeiramente, analisar a nossa vida, ver se nós corroboramos, né, se a nossa vida ela corrobora com a verdade, com tudo aquilo que nós estamos acusando, fazendo acusações sobre a vida das pessoas, para depois nós fazer esses comentários. Primeiramente, o que a Bíblia nos ensina sobre tirar o argueiro, né? Tirar o argueiro que está nos olhos da pessoa, sendo que tem uma trava nos nossos olhos. Então, muitas das vezes nós olhamos para a vida das pessoas, principalmente quando se trata de liderança, se olha para a vida das pessoas em si, olhando o arqueiro que está ali na vida, aquele pequeno pedaço de graveto, ou que seja, no olho da pessoa, impedindo a visão da pessoa, mas tem uma trava, algo maior, um objeto maior nos nossos olhos que impede a estar essa miopia que se encontra em nós. Então, fazemos julgamentos, acusamos, condenamos as pessoas sem mesmo nós fazermos uma análise da nossa própria vida, por que isso tem acontecido, qual é o caso, qual é o fato, para podermos chegar a um senso comum. Então, eu gostaria de, antes de eu entrar aqui no fato e falar a respeito do que nós queremos falar aqui, queremos tratar nesse assunto dessa semana, eu gostaria de ler aqui um texto, a qual foi lido, né? E eu gostaria que você me acompanhasse, que está em 1 Filipenses. O primeiro texto aqui está em Filipenses, capítulo 2, verso 14 e 15. Ele vai dizer assim: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandece como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Então, Paulo escrevendo aqui em Filipenses, capítulo 2, né, verso 14 e 15, mas o mais interessante aqui, o mais contundente é o verso 15, que ele fala sobre para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Então, na verdade, esse texto aqui, ele vai fazer uma ocorrência, né, de um fato a respeito de que nós devemos ser luz, assim como o próprio Mateus, capítulo 5, né, capítulo 6 ali, que vai tratar de alguns pontos importantes. Ele fala sobre sal da terra e a luz do mundo, né? E nós temos que ser sal e luz, nós temos que dar gosto e dar claridade. A luz, ela só brilha, ela só clareia quando há uma escuridão. Então, se você está no meio da escuridão, você precisa acender a luz para que ela seja percebida. Então, sem
a luz, a escuridão, e sem escuridão, a luz. Então, tanto uma como a outra, né? A luz ela precisa estar brilhando aonde há escuridão. Esse foi o tema, o ponto importante aqui. Só que ele não se aplica apenas, né? Ele não se aplica apenas em ovelhas. Esse termo aqui que Paulo está usando, ele não se aplica apenas nas ovelhas, né? Naqueles a qual eu quero acusar de que estão fazendo errado. Nós vamos aqui colocar um ponto aqui, nós vamos falar rapidamente. Mas ele se aplica à vida do ser humano em si. Tanto se é obreiro, se é ovelha, se é pastor ou o que seja. Então, se há uma questão de uma vida íntegra, uma vida ilibada e brilhar no meio de uma geração perversa, ela serve tanto para as ovelhas como também para a liderança. Mas, infelizmente, nós estamos vendo aí que essas pessoas que cobram um relacionamento maior das suas ovelhas com Deus, essas pessoas, na verdade, não têm esse relacionamento. Por quê? Porque a sua vida não contradiz, ou não condiz, na verdade, né? Não condiz com aquilo que essa pessoa ou que essas pessoas têm dito. Porque se cobra tanto que as pessoas ela têm um testemunho, que tem uma vida com Deus, que isso tem que ter, claro, né? A gente procura ter essa vida mesmo com Deus, mas nós procuramos também ser uma testemunha viva. A nossa vida tem que ser uma testemunha viva. Nós temos que ser um livro aberto, ou uma carta para que todo mundo leia. Porque se as pessoas lerem essa carta e ver que essa carta ela tem coisas escusas, coisas erradas, logicamente que nós seremos falados. É o que está acontecendo com muitos aí. E dentro desse contexto se pega uma visão de mundo diferente e quer fazer uma acusação. Mas vamos lá. Mas o texto que eu quero ler, o texto que eu quero ler em apreço, está em 1 Timóteo, 2 Timóteo, na verdade, 2 Timóteo, capítulo 4, o capítulo 4 e o verso 2, que diz assim, ó, eu vou ler do primeiro em seguida, para nós podermos entender aqui, ó, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra insta a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, olha só, que pregues a palavra insta em tempo ou fora de tempo, em tempo e fora de tempo, em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas com toda a longanimidade, que seja longânimo na repreensão, na correção, tá? Longanimidade e doutrina, principalmente ensinando a doutrina, porque a responsabilidade de ensinar a doutrina foi dado àqueles a qual Deus chamou para o santo ministério. Então, se nós fomos chamados para pregar, para ensinar, exortar, redarguir, corrigir com justiça e com longanimidade, nós temos que ensinar a doutrina, as doutrinas da palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, para que não haja uma perca, né? Para que não haja uma perca ali dos contextos doutrinários, que a Bíblia ela se trata das doutrinas de Cristo, de Deus. Se nós pregarmos costume, se falarmos de costume, isso pode ser mudado, dependendo do lugar, mas as doutrinas elas são imutáveis, então isso jamais pode ser mudado, tá? Então, quando nós entendermos isso, nós vamos saber aqui. Porque virá tempo em que não haverão ou não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, qual que é a chamada aqui? Cumpra o teu ministério, evangeliza, prega, exorta,
ensine, redargua, corrija, mas com longanimidade, para que essas pessoas elas venham compreender e aprender, porque uma coisa é você jogar ao vento, outra coisa é você ensinar, você trazer essas pessoas para si e ensinar a elas verdadeiramente o que é o que é o Evangelho. Essas pessoas precisam saber o que é o Evangelho. Então, esse é o ponto importante que eu queria colocar aqui. E Marcos, capítulo 16, verso 15, ele vai falar assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, a responsabilidade é pregar o Evangelho a toda criatura. Ponto. Agora, vamos lá, vamos aqui entender aqui. Qual que é o ponto aqui que nós estamos tentando passar aqui? É de uma questão que foi dita, de um assunto que foi tratado ali, né, nesse evento que teve ali em São Paulo, um evento grande, né, do Descende, na verdade, deixa eu pegar aqui, esse evento que teve ali, né, esse Descende Brasil aqui, e teve uma parte de uma pregação, uma parte de uma ministração do pastor Malafaia ali, que foi, no meu ponto de vista, foi um pouco desproporcional a uma realidade que nós estamos vendo hoje, né? Então, se nós entendermos a fala, nós compreendemos a comparação, a comparativa que foi feita ali, nós estamos vendo uma discrepância, fazendo essa comparação entre a igreja brasileira e, né, a igreja, os jovens, ou que seja, do Brasil, a um povo, a uma cultura, a um costume que são extremo. Pega-se esses extremos na fala, né, do pastor aqui, esse extremo dessa cultura, desse povo, e faz uma comparativa com os jovens, com a Igreja de Cristo no Brasil. Então, eu achei um pouco, vamos dizer assim, né, um pouco achacolhatada, um pouco sem noção essa colocação, porque isso, na verdade, é uma ofensa, né, uma ofensa a igreja, as ovelhas do Brasil hoje, os jovens brasileiros hoje nessa questão. Logicamente que nós não estamos, claro, sendo aqui advogado, nem colocam, né, na fala advogado do diabo, advogado de... Não, jamais. Nós não estamos defendendo erros ou estamos defendendo aqui questões políticas ou questões de direita e esquerda. Jamais. Não é essa a questão. A questão aqui é essa fala que foi infeliz. É uma fala infeliz. Para mim, no meu ponto de vista, é uma fala infeliz, é uma fala sem colocar, sem avaliar as questões, sem fazer uma avaliação, fazer uma comparativa de uma cultura, de uma extrema cultura para uma cultura totalmente diferente. Então, se fez essa comparação porque não tem esse sentimento pelas questões da igreja brasileira hoje. Então, infelizmente, eu achei uma comparação baixa, uma comparação desproporcional, sem necessidade, tá? Sem necessidade. Poderia ter sido, né, melhor, poderia ter sido entendível, mas essa colocação e essa comparativa, ela foi uma comparação chula e baixa e sem noção. Vamos lá, vamos aqui rapidamente ver a comparação e nós fazemos o comentário rapidamente aqui. Escuta aí. Jovens muçulmanos vão para as universidades Olha só.